Vem cá, eu sei que você tá puto que nem eu também tô. Mas a gente precisa entender o que aconteceu. Bora analisar a derrota do Brasil utilizando o diagrama de causa e efeito? Fica nesse vídeo que a gente vai aprender muito com essa aula. É isso mesmo que você ouviu. Pô, depois de perder as quartas de final com o jogo ganho, como é que pode, gente? Como é que pode isso ter acontecido? Eu não tô acreditando ainda, mas enfim. Às vezes acontecem problemas, às vezes acontecem situações. O que a gente não pode é simplesmente desistir, simplesmente largar a mão. A gente precisa aprender com as nossas falhas. E é isso que a gente vai fazer agora. É a partir das nossas atividades, a partir do dia a dia, que a gente vai evoluindo. E sim, a gente tem que aprender quando a gente erra. É óbvio que a gente também aprende quando a gente acerta, mas dói muito, dói muito. Doeu pra caramba perder pra Croácia nos pênaltis depois de ter o jogo ganho, meu Deus do céu. Bom, mas se você quer aprender a analisar a causa de problema, ficar atento às situações que podem fazer você evoluir, utilizando técnicas, ferramentas de qualidade, já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, já deixa o seu like, já curte, já compartilha, enfim, já faz tudo aquilo que a gente precisa fazer para crescer e eu conto com você, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos utilizar o diagrama de Ishikawa, o espinho de peixe, o diagrama de causa e efeito para entender o porquê, cara, o porquê que o Brasil perdeu nas quartas de final. Então vamos lá, ó. Utilizando os 6Ms, para quem tem dúvida, para quem não sabe, os 6Ms são o diagrama de causa e efeito, uma ferramenta que permite a gente olhar para diversas características, diversas nuances e entender efetivamente, ou com a maior abrangência possível, o porquê de uma falha, o porquê de um problema, o porquê de não alcançar um objetivo. Dá para utilizar de diversas formas e em diversos momentos, é uma ferramenta muito utilizada. E a gente vai juntos, entender agora o porquê que o Brasil perdeu, cara. Eu não tô acreditando, mas vamos lá. Precisamos ter prudência, precisamos ter cautela, precisamos nesses momentos de dificuldade aprender e ter consciência de que não é o fim do mundo e de que a gente precisa continuar. E é isso. Então, com essa intenção, com esse objetivo, com esse pensamento, também nos nossos dia a dias, nas derrotas do dia a dia, a gente tem que entender que isso faz parte e que olhar para frente é a única forma. Então vamos lá. Pensando aqui nos 6Ms, a gente vai utilizar para as seguintes esferas: a mão de obra, né, o como as pessoas podem influenciar ou poderiam influenciar e qual foi a circunstância que elas influenciaram para esse efeito, tá? É importante dizer que aqui a gente está com um efeito. Pode ser que eu estou invertido aqui, mas para ficar mais fácil, utilizando a ferramenta aqui. Então, aqui o efeito foi a derrota e aqui são as origens, né? As causas ou as possíveis causas. Então, mão de obra é o primeiro, como que as pessoas, ou porquê as pessoas podem influenciar nesse resultado, nesse efeito. O método também, né, a forma com que foi executado, os processos, as rotinas, o como foi executado pode ter influenciado nesse efeito. O meio ambiente, que significa o lugar onde a gente estava, enfim, o estádio, as pessoas, a pressão, a temperatura, a umidade, o calor, enfim, tudo isso como pode ter influenciado para esse efeito. Talvez as máquinas, os equipamentos, será que poderiam ter influenciado as chuteiras, enfim, a caneleira, qualquer coisa que influencia nesse sentido. A medição, a forma com que a gente estava medindo, monitorando os processos, será que falhou ou poderia ter influenciado de alguma forma? E os materiais que foram utilizados durante esse processo, a execução desse jogo em si. Eu quero tentar não ser técnico, mas ser popular, mas mesmo assim utilizando a ferramenta. Então, me desculpa se em algum momento eu fui reticente aqui. Então, olhando para essas 6 esferas, essas 6 nuances, a gente vai poder enxergar as possíveis causas. É óbvio que eu não sou um técnico de futebol, não sou um especialista em futebol, sou brasileiro, entendo como todos nós temos um técnico na sua casa, na nossa casa, então eu sou esse brasileiro. E é importante destacar que quando a gente vai fazer uma análise de causa, a gente precisa
de pessoas, de uma equipe multidisciplinar que possa analisar com propriedade cada uma dessas esferas, contribuir nesse processo. Mas aqui, como é um exercício, um teste, uma ideia, para que a gente consiga entender o fundamento da ferramenta de uma maneira lúdica. Então vamos juntos. Eu sei que você sabe muito bem onde a gente pode olhar e qual a questão em cada uma desses M's que a gente falou, tá? Então o primeiro deles, vamos para a mão de obra, para os nossos jogadores, para os nossos técnicos, enfim, como as pessoas influenciaram ou influenciam nesse resultado. Será que a capacidade dos jogadores influenciaram? Será que a idade, vou tentar aqui para que você consiga ver, vou mudar aqui, a idade dos jogadores influenciaram? Quando eu falo capacidade, eu estou pensando em competência, habilidade, atitude. Vamos colocar competência dos jogadores? Competência dos jogadores, a idade. Vamos olhar também para a competência da comissão técnica. Será que eu consigo colocar aqui? Não, não consigo. Então, competência da comissão técnica. E aí, óbvio, tá? Eu não vou ser profundo, né? Eu poderia aqui desdobrar a competência dos jogadores em diversas outras subcausas aqui pra gente entender efetivamente. Mas entenda que quando eu falo em pessoas, eu tô olhando especificamente para essas questões. Como que eles influenciaram? Lembrem-se, na qualidade, isso é uma premissa básica, inclusive nos nossos treinamentos, no nosso propósito aqui. Falha humana nunca pode ser ou nunca deveria ser a causa raiz de um problema. Então toda falha humana é proveniente de uma falha de processo. Se um jogador aqui não tinha a competência necessária, talvez ele não foi preparado adequadamente para estar lá. Ou se ele não estava com o fôlego suficiente, talvez porque no processo de medição, de análise, a nossa equipe técnica não avaliou, não conseguiu entender e interpretar as questões relacionadas e as necessidades dos jogadores. Entenda isso, tá? Quando a gente vai analisar causas de um problema, esquece, fala, o jogador errou o pênalti. Tá, mas por que ele errou? É importante entender, será que ele estava preparado fisicamente, emocionalmente? Será que ele se desenvolveu da maneira que deveria se desenvolver? Então tem muito mais. É muito fácil falar, o jogador lá errou. O Danilo falhou. Mas tem muitas outras coisas, muitas questões. Quando eu falo falha humana, simplesmente troca. Não resolve, não é simplesmente assim, no dia a dia, numa empresa, não é simplesmente substitui. É óbvio que depois que você treinou, depois que você desenvolveu, depois que você avaliou, depois que você deu feedback, acompanhou, e mesmo assim não houve a competência necessária, não foi desenvolvida, ou aquela pessoa não tinha a atribuição necessária para executar, não tinha o treinamento suficiente. Hoje, por exemplo, a gente improvisou alguém na lateral esquerda, na lateral direita e assim por diante, depois substituiu, inverteu, e isso tudo tem questões, influenciam, né? Traz para a realidade da sua organização. Como é que isso influencia? Então tem várias questões. Vamos ser simplório aqui, a gente poderia aprofundar muito mais em relação a isso, né, na mão de obra, mas vamos ser simples, é mais para a gente entender a dinâmica e a mecânica da análise da causa, tá? O método tem a ver com como que o processo é executado, a estrutura, as rotinas, a forma de fazer pode ter influenciado ou influenciou nesse efeito, tá? Então, por exemplo, como é que eu conseguiria aqui colocar método? A forma com que o time estava escalado. Eu sei que o time jogou muito bem, só não conseguiu fazer o gol, então são detalhes, mas a estrutura, a forma de preparação, até o tempo de preparação, e óbvio que a gente poderia falar assim, o tempo de preparação falhou, e inclusive é importante aqui, quando a gente faz um brainstorm, né, uma tempestade de ideias, para organizar e analisar causas, a gente vai colocar
possíveis causas. A grande ideia, a grande questão é que depois, no final, junto com a equipe multidisciplinar, a gente defina, pô, essa é a causa raiz, ou essa poderia ser causa raiz. Nem sempre a gente vai ser assertivo em uma só circunstância ou em uma só característica. É importante entender que isso vai influenciar diretamente nos resultados, tá? Que mais? Meio ambiente. Eu queria aqui entrar bastante nesse detalhe, porque às vezes a gente tem dúvidas em, pô, o que é o meio ambiente? É a natureza? Não, não só isso, tá? Mas aqui a gente poderia falar a atmosfera do estádio, a torcida fazendo pressão, o ambiente seco, calor, calor, né? Lá no Catar, né? Isso pode influenciar, a pressão, né? Inclusive a gente poderia colocar aqui, ó, idade ou falta de experiência, ou sei lá, né, competência, falta de experiência, poderíamos colocar aqui também, mas enfim, pressão exercida, tudo isso poderia ser levado em consideração. Máquinas a gente fala em infraestrutura, equipamentos, ferramentas, né? Então, sei lá, falha nas chuteiras, sei lá, acho que não, né? Mas vamos supor, falha nas caneleiras, ou no uniforme. Eu poderia olhar para a bola, o campo, né? Enfim, a iluminação, mas que a gente poderia também olhar aqui no meio ambiente a iluminação, mas é óbvio que talvez a máquina seja a menor possível causa. Vamos lá, medição. Isso aqui é importante, tá? Às vezes a gente também ignora na hora que a gente vai analisar a causa. A medição tem a ver assim, como que a gente está monitorando os equipamentos, as ferramentas, né? A estrutura de medição e monitoramento está sendo feita adequadamente, tá? Então, ó, não foi percebido ou não percebemos que o Danilo estava cansado, ou não tínhamos dispositivos para verificar se ele estava cansado, ou a gente até percebeu, eu não tenho aqui, não lembro de cabeça, mas será que o Tite poderia ter colocado outro zagueiro, ou deixado o Danilo do lado de lá, enfim, deixado o Militão, trocado, talvez isso influenciou, né? A equipe técnica não estava tão atenta em relação a isso. O que mais que a gente poderia colocar? Ou não tínhamos... Será que aqueles monitores que os atletas ficam aqui eu não conheço, obviamente, não sou técnico nesse ambiente, mas eles monitoram o cansaço, né? A quilometragem que ele percorreu. Então, será que os dispositivos estavam... gerando informações confiáveis, tá? Óbvio que eu tô chutando aqui, né? Mas é mais pra gente entender a ideia. E aí, materiais. Materiais, eu confesso que eu tenho que me esforçar um pouco aqui pra entender se há falha em materiais. Não sei, se você acha que há falha em materiais, deixa aqui no comentário, eu não consigo encontrar aqui de cabeça nada. Eu sei que isso tudo é uma brincadeira, tá? Mas a grande ideia aqui é que a gente exercite utilizando, deixa eu até pegar minha colinha aqui, ó, materiais, né? A qualidade do tipo de materiais utilizados influenciam no problema. Eu não consigo encontrar uma falha de material aqui, tá? E aí, mas vamos lá. Pô, quais são as causas raízes? Eu acho que poderia ter várias causas, poderíamos desdobrar em outras, né? Inclusive, o ideal é que depois que a gente fez a análise de causa utilizando o diagrama de causa e efeito, que a gente desdobre utilizando os 5 porquês para entender a raiz efetiva de cada uma dessas origens, para entender, talvez uma falha de meio ambiente foi originada por uma falha de treinamento, de método, de processo, ou por uma falha de medição. Isso tudo é importante entender que uma coisa pode influenciar na outra. Isso acontece sempre no nosso dia a dia, na nossa empresa, tá? E a gente precisa entender que essa ferramenta, ou qualquer outra ferramenta de análise de causa, precisa ser utilizada adequadamente no dia a dia, na rotina, e faz todo sentido. Legal? Galera, eu espero que tenha gostado do exercício, óbvio, uma brincadeira, né? Mas pra gente entender e utilizar uma ferramenta do dia a dia, que precisa ser do dia a dia. E o grande, na verdade, a grande mensagem que eu queria deixar aqui com esse vídeo é:
Cara, a gente precisa aprender com os problemas, a gente precisa, né, eu sei que é duro, às vezes é difícil comemorar problemas, mas a gente tem que entender que sempre que a gente encontra um problema é uma oportunidade pra gente evoluir e vamos pra cima. Todos os dias tem problemas que a gente precisa resolver e quando a gente resolve um problema com excelência, com qualidade efetiva, a chance da gente evoluir é muito grande. Então, nós não podemos falhar novamente nas mesmas causas. E óbvio que nem sempre analisar as causas vai me possibilitar o alcance dos resultados. Vai depender de como eu vou corrigir, como eu vou implementar. Mas esse é papo para um próximo vídeo, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal que a gente tem vídeos todas as semanas falando de qualidade, de excelência, de gestão, de algo que realmente pode contribuir para a gente evoluir sempre. E é isso, tá? Tá aberta as inscrições para nossa mentoria Construindo a Qualidade e eu quero, se você tem interesse, aqui embaixo tem um link para um formulário, se candidata aí, quem sabe você tem o perfil que a gente busca para nossa mentoria e eu tenho certeza que a gente vai evoluir muito e construir a qualidade em todos os lugares juntos. É isso, eu fico por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.